Olá, 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 muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa, único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, e o nosso objetivo é discutir temas de medicina interna de cães e gatos, de maneira a aprimorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, ajudando nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian, e juntamente com a professora Helena, a professora Heloísa e a professora Carolina, componho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E sejam todos e todas muito bem-vindas. Olá, Carmen, Karina Tasca, é isso, Karina Tasca, Mara Lombardi, boa noite, Júlia Souza, Carol Pioneer, Teguedin, Andréa Vetti, F. Fernanda Costa, Douglas Vetti. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este programa. Hoje é dia de mentoria ao vivo, já fazia algum tempo que nós não tínhamos, né, a nossa mentoria aqui, tão gostosa, tão bacana para a gente discutir os casos clínicos, né? E hoje a nossa convidada é a Mila Costa. Mila, tá por aí já? Dá um salve aí para eu lhe ver. Oi, Mila, tudo bem? Olá, professor, consegue me ouvir? Em alto e bom som. Fala de Obrigada. onde? Eu falo de Guarapari, Espírito Santo. Que bacana, muito bem-vindo e muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa hoje, tá joia? Eu que agradeço. Estou aqui com o seu caso aqui na tela, né? O pessoal me mandou hoje na parte da tarde. Ele é seu mesmo ou é paciente seu? Ele é meu. Seu de sua... Você é a tutora e veterinária. Sim, ele veio ficar comigo na época ainda que eu estava fazendo faculdade. E está aí até hoje. E está aqui até hoje. Bacana, muito bom. Como é que ele chama? Baby. O Baby. O Baby tem 7 anos de idade, sem raça definida, é isso? A gente acha mais ou menos 7 anos. Quando eu resgatei, que ele foi atropelado, a gente imaginava que ele já tinha 1 ano de idade alguma coisa, né? Uhum. E aí ele foi atropelado, aí eu resgatei, levamos para o hospital, meu professor avaliou, tivemos que fazer a amputação, eu cuidei do pós-cirúrgico dele, ele foi adotado, não deu certo, não se adaptou, foi adotado pela 2ª vez também, não deu certo, e aí finalmente ele ficou comigo. Eu conheço essa história, viu? Tenho uma aqui do mesmo jeito. Atropelou, peguei, vai para adoção. Quem disse que aceitava outra pessoa? Dava ré dentro do canil quando aparecia. Aí acabou o que aconteceu? Tá aqui, né? Ali deitadinha, tranquila, né? Bom, mas vamos lá. O Baby ele tem cerca de 7 anos e conta então para o pessoal aí, para nossa audiência, o que está acontecendo com ele? Olha, nos últimos 30 dias ele vem apresentando uma taquipneia em repouso. Independente do horário, ela é constante e bem variável, né? 80, 70, 50, 60, o que você quiser. Não melhora em momento nenhum? E tipo assim, é unicamente a taquipneia, não tem nenhum outro sinal clínico e ele tem endocardiose, então eu venho fazendo acompanhamento, né? O último eu mandei os exames, então, tipo assim, eu fiquei preocupada, resolvi fazer logo. Fiz, e depois eu fiz uma radiografia torácica e uma ultrassonografia. E pedi alguns exames laboratoriais, né? Infelizmente, eu não consegui aferir a pressão arterial dele, porque ele fica muito estressado quando sai de casa, né? No carro, num hospital, numa clínica, qualquer outro lugar ele fica muito estressado. E ele ficou mais estressado ainda porque tinha muito barulho. Então eu não posso levar em consideração os valores da pressão arterial neste momento. Perfeito. Está com essa taquipneia nos últimos 30 dias que nunca chega a normalizar, é isso? Não chega a normalizar. Todos os dias eu estou acompanhando e não chega a normalizar. Comendo bem? Está comendo bem. Tudo normal. Bebe água normal? Bebe água.
Bebe água normal. A única diferença é que ele está bebendo só um pouquinho a mais, porque ele está terminando o ciclo de prednisolona, né? Você começou a prednisolona quando para ele? Eu comecei a prednisolona para ele, foi semana passada. Justamente numa tentativa de tratar essa questão da taquipneia. Isso, porque como ele não tinha nenhum outro sinal clínico, não vi resultado nenhum nos exames dele. E em 2019, ele já passou por isso antes, e a minha professora, na época eu ainda era estudante, ela passou a PRED para ele, e depois disso ele ficou bem. Mas então ele já teve um quadro semelhante em 2019. Ele teve um quadro de bronquite em 2019, só que agora não tá igual, tá diferente. Essa taquipneia dele é uma novidade, pelo menos para mim, né? E eu não tenho muita experiência, na verdade eu não tenho experiência com radiografia. Então eu pesquiso na literatura, eu avalio as imagens, o que está indicando, pesquiso para ver as possibilidades, quais os diagnósticos diferenciais, estudo lá e tento correlacionar com os sintomas, sinais clínicos, mas assim, dessa vez está difícil, porque da outra vez, em 2019, ele começou a tossir. E agora ele não tem tosse nenhuma, né? Não tem tosse nenhuma, ele não tem secreção, não tem nada, é só taquipneia. O pessoal está perguntando dos exames de laboratório, conta para eles aí como é que tá. Olha, os exames de laboratório, eles estão todos dentro dos padrões normais. Eu pedi o hemograma bioquímico, e também eu pedi um exame com suspeita que poderia ser dirofilariose. O exame que eu pedi para fazer, ele deu negativo, mas não significa, né, que ele pode ser 100% negativo, que eu posso ter colhido naquele dia e não ser exatamente verdadeiro, né, o resultado. Também não deu para nenhum hemoparasitário, nada. Entendi. E o exame radiográfico dele, você está com o laudo aí? Ele tá no meu WhatsApp. Tá no meu WhatsApp. Só para ler para o pessoal, eu já vi, eu tô com os exames mesmo aqui na tela, né? Mas eu não tenho como mostrar o exame. Então vou ler para o pessoal que veio no raio-x. Campos pulmonares apresentando padrão misto, intersticial não estruturado e bronquial, com dilatação de algumas paredes brônquicas dispersas em parênquima pulmonar. Silhueta cardíaca com 3,5 espaços intercostais, com valor de VHS de 10,5, tá no limite. Silhueta de cardíaco de aspecto globoso, com aumento de contato cardioesternal e abaulamento em aspecto crânio-dorsal. Em projeção ventro-dorsal, visibiliza-se abaulamento da silhueta cardíaca e presença de radiopacidade de gordura adjacente. O resto, nada de muito importante. O radiologista sugeriu uma broncopatia inflamatória leve ou processo de senescência. É isso, só para o pessoal se situar aí, porque eles não vão conseguir ver a imagem. E você fez ultrassonografia também, né? Fiz a ultrassonografia. Na ultrassonografia, só tiveram duas observações. Uma em relação à parede do estômago, que estava um pouco espessada, e a outra em relação ao baço, que a observação foi que existe uma ecotextura diferenciada, né? Existe uma diferença na textura do baço. Essas foram as duas observações. O exame radiográfico esse que você me mandou são de quando, o último? Eu acho que foi ou de segunda-feira ou foi semana passada. Tá, perfeito. Beleza. Mais alguma coisa, Milá? Não. Beleza, pessoal. Então vamos amarrar a ideia aqui. A gente está atendendo o Baby, sem raça definida, 7 anos de idade,
De 30 dias para cá, está apresentando um quadro de ofego permanente, sem melhora ao longo do dia. Então, dormindo, acordado, descansando, em exercício, ofega. Tá? Não parou de comer, pelo contrário, come normal, bebe normal, pesa urina está normal, todos os outros parâmetros estão ok, bem disposto, nada de diferente, exceto pelo ofego. Abordagem laboratorial normal, hemograma e painel bioquímico sem alterações. Exame radiográfico, acabei de ler para vocês, o radiologista sugeriu alguns brônquios espessados, um padrão broncointersticial leve a moderado, e o exame sonográfico, apenas um discreto espessamento da parede do estômago, né? Você falou? É isso, né? Sim. Uhum. E o baço... E o baço com ecotextura irregular, né? Heterogênea. Isso. Muito bem. E aí, então? E agora, José? Por que o baby está ofegante? Pessoal perguntando, hérnia pode excluir? Podemos excluir porque a imagem radiográfica, no mínimo, mostraria alguma alteração suspeita, tá? Então, a gente pode excluir. Vamos ver o que o pessoal coloca aí. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Tomou algum outro medicamento fora agora a prednisona? Está perguntando o Fábio Andrade. Ele toma pimobendan, 4 miligramas, 2 vezes ao dia. Luna pergunta, neoplasia? Interrogação. O problema é onde estaria essa neoplasia, né? Assim, nenhuma evidência clara de processo maligno nos exames que a gente coletou, que foram coletados pela Miller. A Claumine fala em endocardiose. Ele tem um diagnóstico de endocardiose, mas a endocardiose dele é uma endocardiose sem um impacto hemodinâmico importante. E aí eu já vou discorrer um pouco mais sobre isso. O score corporal está ok? Está perguntando a Andréa Nascimento. Ele me pareceu um pouco gordinho, é isso? Sim, o baby está um pouco acima do peso, ele está com 15 quilos e 200. Estamos trabalhando para ele voltar para 14 quilos. O que não é muito fácil de fazer com um animal que não possui um membro e tem endocardiose e cansaço fácil, mas ele chega lá. Com certeza. Aí o pessoal está falando em bronquite, vou conversar sobre isso também, pessoal. Se pergunta se a Maria Tereza tem remodelamento cardíaco. Tem, né? Se está tomando pimobendan, provavelmente deve ter algum nível de remodelamento cardíaco. Sim, né? já tem, já. Sesvete pergunta se pode ser algo relacionado a comportamento, ambiente, estresse. Olha, no filme que você mandou, ele me pareceu muito tranquilo. Inclusive, ele estava ofegando dormindo, né? Sim, ele parece uma planta dentro de casa. Ele... Perfeito. Bem tranquilo. Não acho que a ansiedade não é o caso. Mas não, é só quando ele sai e vai para a rua. Que aí tem toda aquela agitação, né? Beleza. A Maria Tereza pergunta se tem remodelamento cardíaco. Eu falei que tem, né? Qual o estágio da endocardiose? Provavelmente B2 tem remodelamento. Isso. E não tem sintomas. Carol pergunta se esse ofego pode ser decorrente do aumento de peso. Houve um aumento de peso recente, assim, bem intenso? Não, isso veio ao longo do tempo. Não, isso aí é ao longo do tempo. A Gisele pergunta se tem alteração na ausculta. Tem? Também não foi identificado nenhuma alteração na ausculta. Tá bom. Somente então, o sopro. Lá. Agora a gente vai começar a raciocinar aqui sobre o caso, né? Então a gente só tem um sintoma guia. Só tem um fio guia, que é a taquipneia, o aumento da frequência cardíaca. E é com base nele que a gente tem que tentar estabelecer hipóteses diagnósticas, né? E aí a gente consegue descartar algumas com esses exames que a gente tem. Por que o animal tem aumento de frequência respiratória? A frequência respiratória, ela pode aumentar por uma miríade de motivos, que incluem, número 1, doença respiratória. Vamos começar pela doença respiratória, tá? A doença respiratória, com aumento de frequência respiratória, sem uma dispneia inspiratória evidente, normalmente está relacionado à doença parenquimatosa pulmonar, tá? Ele não tosse, tá? Ele não tem dispneia, ele só tem ataque-pneia, ele não tem aumento do esforço respiratório, não parece desconfortável com isso.
ele não tem nenhum sinal sistêmico constitucional que sugira envolvimento parenquimatoso pulmonar, tá? E o exame radiográfico dele, para mim, aquilo ali é bem normal, tá? Não vi nada de, assim, que me chamasse a atenção ou que justificasse uma taquipneia. Quando vocês falam em bronquite, guardem isso para a vida de vocês. Não existe bronquite sem tosse. Bronquite não é um diagnóstico radiográfico. Bronquite é um diagnóstico clínico que se apoia em exames subsidiários, como a radiografia. Bronquite crônica, pelo menos 2 meses de tosse nos últimos 12 meses. Bronquite aguda, como a própria evolução diz, a gente pode ter uma evolução súbita e o que a gente vê na traqueobronquite infecciosa. Não tem tosse, não tem bronquite. A dispneia da bronquite não é caracterizada por taquipneia, pelo menos não nas fases iniciais, é caracterizada por uma dispneia expiratória, tá? Eu atendi um paciente ontem com uma bronquite crônica horrenda, 5 anos de evolução. A frequência respiratória dele era normal, tá? Então, olha, primeiro ponto, ofegos frequentemente não estão relacionados à enfermidade pulmonar necessariamente, tá? O único senão que eu colocaria aqui, tá, seria a possibilidade de uma fibrose pulmonar. Mas ele não é um West, né? Ele não é um West, claramente não é. E ele não tosse também. E a mesma fibrose pulmonar idiopática, ela vem acompanhada de tosse, tá? Segura aí, Maria Tereza, que a gente já chega lá. Então, acho que o primeiro ponto, ele não tem uma evidência sugestiva de doença respiratória. 2, doença cardíaca. Por que uma doença cardíaca causaria taquipneia? Muito simples. A doença cardíaca causa taquipneia quando ela causa edema pulmonar, tá? Os outros sintomas, por exemplo, tosse, não são, né, por isso, não vem acompanhado de taquipneia. Então, tem que ter edema. Edema é agudo, edema não tem 30 dias de evolução, edema tem sinal radiográfico de padrão alveolar. Então, edema, não tem como ser cardiopatia, tá? Então, podemos descartar também a cardiopatia do nosso paciente. Então, pouco provável que seja respiratório, cardíaco certamente não é, ou muito provavelmente não é, tá? Terceiro, a gente pode ter um distúrbio metabólico causando taquipneia? Pode. O mais comum é a acidose metabólica. Geralmente, a acidose metabólica acompanha doenças importantes, né? Sepse, insuficiência renal aguda e crônica, e entre outras enfermidades aí que podem cursar com acidose metabólica. Puxa, eu não vejo nada nele que justificaria uma acidose metabólica, tá? Enfim, acho muito pouco provável, tá? Bom, depois a gente termina de falar sobre essa questão da acidose. E, por fim, a gente pode ainda ter taquipneia em quadros álgicos importantes, dor, né? O animal ele fica taquipneico, mas ele tem sinais de dor, né? O que não é o caso também do seu animal. Ele não tem sinais de dor, e o animal, para ter taquipneia e ter dor, certamente ele estaria mostrando alguma coisa. Então, falamos acidose, dor, problema respiratório, problema cardíaco. E a gente pode ter um distúrbio metabólico causando ofego, tá? E o mais famoso deles, o pessoal aqui, a Maria Tereza 4662, chamou a atenção, assim como a Reis Oliveira, é o hiperadrenocorticismo. Ele é o distúrbio endócrino e metabólico mais comum causador de ofego, tá? Então, é bastante frequente que o paciente com hiperadreno, estou falando aqui com vocês, estou recebendo uma mensagem de um paciente meu que agravou ali, esse falei, eita, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu tenho que ver essas mensagens aí. Assim, não é muito claro o motivo pelo qual o hiperadreno causa ofego. O que é sugerido é que é uma fraqueza da musculatura intercostal associado à redistribuição de gordura, isso faz com que ele aumente a frequência respiratória. Pequeno problema, ele não mostra nenhum indício de enfermidade endócrina, né? Ele não tem poliúria, polidipsia, polifagia, alteração de pele, abdômen abaulado, telangiectasia, FA elevada, dislipidemia, nada que faça a gente acreditar que ele pode ter hiperadrenocorticismo. Então, a gente descartou aí, ou pelo menos minimizou a possibilidade
de 5 grupos de doenças, algumas doenças e alguns grupos de doenças que poderiam causar taquipneia, tá? Luna diz, tem os motivos centrais também, né, professor? Tem. Quando você tem uma doença neurológica, Luna, bem lembrado, você pode ter um quadro de taquipneia, mas normalmente isso vem acompanhado de sinais neurológicos, tá? Já as doenças neurológicas insidiosas com aumento de pressão intracraniana, geralmente são acompanhados de bradipneia, e não taquipneia, tá? Mas você está correta, um quadro neurológico pode também causar, por alteração direta aí no centro respiratório, por exemplo, pode causar aumento de frequência. Mas nada disso ele se encaixa muito bem, né? É um caso realmente de alta complexidade. Então, onde que a gente vai se agarrar? Olha, vou te sugerir 2 coisas. Primeiro, a imagem radiográfica dele de tórax me deixou assim um pouco em dúvida, tá? Em qual projeção? Na projeção lateral. Estou com ela aqui na minha tela, tá? Principalmente em uma das projeções laterais, deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Acho que é na isolada aqui. Peraí, deixa eu abrir, que essa eu acho que eu fechei. Essa aqui, ó. Nessa projeção aqui, eu tive, assim, uma dúvida em relação à presença de líquido na região cranial do tórax. Vou mostrar, tá? Vou virar aqui a câmera. Essa região aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o exame radiográfico? Mila, está conseguindo ver? Estou. Então, essas imagens radiopacas me deixaram um pouco com dúvida, tá? Se pode haver um pouco de líquido dentro desse tórax. Essa imagem se repete em outras projeções laterais, mas não se repete em projeção ventrodorsal. Pode ser só gordura, tá? Mas como é um caso que não está oferecendo aí um norte, eu acho que vale a pena fazer um ultrassom de tórax nessa região para ver se tem líquido. Vamos procurar a pista, né? A gente não está encontrando nada evidente, eu acho que a gente tem que buscar as pequenas pistas, tá? E eu acho que vale a pena, pelo não, fazer uma gasometria, nem tanto pela acidose, mas para a gente ver se a PO2 dele está normal. Você tem acesso a esse exame? Olha, ultrassom de tórax, gasometria, eu não sei se eu tenho, vou ter que ver. Tá. Mas se você não tiver, oximetria você consegue fazer? Vou tentar. Provavelmente não vai ser aqui, eu vou ter que ir para outra cidade. É oximetria. Não, aqui não tem. Anestesista volante tem aí em Guarapari? Não tem. E provavelmente eu vou precisar ir para outra cidade, porque eu vou precisar de um anestesista para poder acompanhá-lo, né? Porque como ele é cardiopata, existe todo um cuidado. Mas eu estava pensando, uma tomografia ajudaria? O pessoal aqui está perguntando a questão da tomografia. Eu acho que assim, não há uma evidência clara de doença parenquimatosa pulmonar, tá? E assim, com o que eu vejo na radiografia, não era para ele estar taquipneico, tá? Agora, pode ajudar? Pode mostrar alguma coisa que passou despercebida? Até pode, tá? Não acho muito provável. Agora, calma, vamos chegar lá. A tomografia não é uma coisa fora de questão, tá? Mas pela nossa clínica não parece ter uma doença respiratória evidente, tá? Então, eu sugeri aqui a gasometria e o ultrassom de tórax para ver essa região, para ver se realmente não tem líquido, tá? Agora, uma coisa importante, tá? Eu já atendi animal, e não foi só uma vez, exatamente com essa queixa, ofego, tá? Ele está ofegante, ele está ofegante, ele está ofegante. Lembro especialmente de um poodle ofegante. Ele estava ofegante mesmo, eu via no consultório que ele estava ofegante. Eu virei ele de cabeça para baixo. Fiz todos os exames que você pode imaginar. Endócrinos, respiratórios, metabólicos, blá, 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 blá. Todos, tá? Não encontrei absolutamente nada.
que justificasse o ofego, e o ofego passou. Tá? Ele, com o tempo, ele desapareceu. O que eu estou querendo dizer, e agora falando de gasometria, de tomografia, que vocês comentaram, e etc. A gente tem que ter parcimônia e entender que a intervenção não pode ser mais arriscada do que a própria doença. Tá? Eu entendo que ele está ofegante, mas não me parece, nesse momento, que ele tem um comprometimento grave da qualidade de vida dele. Talvez ele mesmo esteja ligando muito para isso. Tá? Ele está bem. Sou eu que estou ligando. Eu acho que o mais importante é nós nos certificarmos que não existe algo grave que esteja passando despercebido. Tá? Do contrário, eu acho que você não deve ficar obcecada pelo diagnóstico definitivo se a gente certificar. Por exemplo, botou o oxímetro, fez a gasometria, a saturação está perfeitamente normal, eu não vejo muita indicação para tomo, né? Porque se está com PO2 normal, se está saturando, se está fazendo troca, de que maneira uma doença respiratória estaria levando a taquipneia? Só se tiver comprometimento de troca gasosa, tá? O pessoal perguntando do clima, né? Sim, a gente sempre considera o calor como possibilidade, mas a Mila é veterinária, já faz um mês que ele está assim, então eu nem perguntei porque eu sei que ela já considerou isso. E o calor, pessoal, ele é oscilante, tá? O animal ofega um período do dia, depois ele melhora à noite e assim por diante, tá? Não é o clima que está fazendo a diferença. Com certeza não. Então, eu começaria pelo menos invasivo, até, quem sabe, chegar num exame de imagem mais sofisticado. Então, eu faria ultrassom de tórax, que pode mostrar, de repente, líquido livre, que realmente essa imagem me deixou um tanto quanto cabreiro. Espero que seja gordura, mas pode ser um pouco de líquido em formação ali, tá? E faria oximetria, gasometria de preferência, se não possível, oximetria. E, a partir daí, tomaria a decisão subsequente se realmente eu vou continuar o diagnóstico ou se não vi nada grave, vou apenas acompanhar. Como eu disse, já acompanhei ofegos em outras situações. Nem sempre a gente consegue explicar o motivo do ofego e, às vezes, ele desaparece, tá? Então, lembrar que a gente tem que ter uma certa parcimônia para não exceder aí na obsessão de explicar determinada coisa que a gente está vendo que não necessariamente traga um comprometimento para ele, tá? Se ele tiver PO2 ou oximetria normal, é porque ele não tem um risco de vida com o problema, tá? O pessoal está perguntando da bronco. Pessoal, a gente entra na mesma questão. Vocês estão falando perfeita a pergunta, mas são todos exames para avaliar respiratório, tá? E a questão que a gente está dizendo aqui é a clínica, tá? Ele não tem clínica clara de doença respiratória. A bronco provavelmente não vai mostrar nada além do que a gente está vendo agora, tá? Deixa eu ver o que mais. A oximetria, Maria Tereza, é essa mesmo que eu estou falando, essa que usa em casa dos pacientes com Covid. Mas esse oxímetro aí não serve para cachorro, tem que ser um que tenha a lingueta, tá? O pessoal está perguntando. O pessoal está perguntando se poderia ser efeito colateral da medicação. Poderia, mas o corticoide começou depois do ofego, tá? Então a gente não pode considerar como uma possibilidade. A aluna está dizendo que Guarapari tem, viu, Mila? Ela deve ser daí, está te dando uma ajuda aí, dizendo que tem gasometria. Você dá uma procurada aí. O pessoal falando do problema endócrino, né? Eu já falei que assim, ela não tem nenhum sinal de hiperadreno, 0,000. Então é muito mais difícil que ela tenha a doença, né? Sem nenhum sintoma. Só o ofego é muito pouco para a gente considerar o diagnóstico, né? Mara, essa é a minha esperança, que tem um pouco de líquido ali na região cranial do tórax e a gente consiga coletar. Eu tinha uma paciente, muitos anos atrás, uma poodlezinha preta, que começou assim, um pouco mais ofegante, um pouco mais cansado, um líquido incipiente no tórax. Depois o quadro aumentou. Uma coisa importante, Mila, acompanhamento longitudinal. Nem sempre a gente consegue uma resposta num primeiro momento, mas se houver algo grave, ele vai mostrar outros sintomas. Então, continuar esse acompanhamento, tá? Mas eu começaria por aí, tá? A clínica, pelo menos assim, ele não tem sinais de alerta,
né, o que mostra que ele tem um risco de vida imediato. Ele está ofegando há 30 dias e está aí comendo, bebendo, feliz da vida, sem nenhum problema. Tá? Então, eu começaria por aí. O que você acha? Eu acho que faz todo sentido. Acho que pelo menos o raciocínio clínico a gente já fez, dentro do que é possível numa taquipneia, né? E vamos para os caminhos que são possíveis, né? Mas é isso aí, nem em todo caso a gente consegue de imediato e nem em todo caso a gente consegue resposta. Às vezes as coisas desaparecem. Tem aquela máxima que diz, né, que 90% das doenças se curam com o médico, sem o médico e apesar do médico, né? É verdade. Às vezes a gente pode atrapalhar. Tem isso também. Eu no fundo, eu observando só, ele como somente só é a taquipneia, não devo levar para só intuição, né? Eu preciso trabalhar com dados. Mas a minha intenção já era de investigar melhor a região torácica dele. Essa era a minha intenção, entendeu? Como você realmente falou, vamos investigar mais, porque se eu já eliminei todas as outras possibilidades, porque a clínica dele não bate com nada, então a minha intenção era investigar mais a região torácica. Isso, eu acho que assim, faz ultrassom, faz agaso e se possível agaso, tá? Oximetria ok, mas agaso daria muito mais informação. Não chegando a uma conclusão, faz a tomo, tudo bem. Agora eu vou dar uma divagada aqui, tá? Divagada mesmo. Já que a gente está falando em todas as hipóteses, tromboembolismo pulmonar, em geral, causa quadros graves e agudos, tá? Mas, de repente, um tromboembolismo não tão extenso, em poucos vasos, poderia justificar uma taquipneia sem outras alterações. Então, se você puder fazer, e acho que dá para fazer aí nos laboratórios aí de Vitória, dedímero, tá? É um exame barato, dá para fazer tranquilo, e tira isso da nossa cabeça. Dedímero. Tá. O dedímero, se tiver negativo, descarta. Se tiver positivo, ainda tem que considerar. Tá. Ok. Beleza? Bom, colocamos possibilidades, pelo menos, né? Estávamos no vazio. Sim. Eu acho que dá para começar. É isso mesmo. Dá. Clínica é complicado mesmo. Então tá. E aí, Mila? Ajudou? Tá, né, teve um norte agora? Ajudou. Dá para começar a investigação? Tá bom. Sim, agora, dá para começar. O pessoal vem aqui na mentoria, faz aqui, etc, depois some, tá? Então, dá a notícia lá no direct, diz o que aconteceu para a gente poder ter um feedback, né? Tá? Se achou alguma coisa, tá bom? Tá joia, com certeza. É isso então? Satisfeita? Estou, muito obrigada. Nada. A Mara está perguntando se o dímero D é pelo soro. É no soro. Fiz ele em mim 2 vezes quando tive Covid. Então tá joia. Bom, Mila, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por ter cedido o caso aí, compartilhado com a gente, tá? Agradecendo Eu que agradeço. A presença de todos aí que nos ajudaram na discussão. E segunda-feira que vem eu volto com mais um Clinicando e Raciocinando. Tá bom? Tá Boa bom. noite muito a todos. obrigada, professor. Boa noite, Mila. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.